queridos, graça e paz, que Deus em Cristo te abençoe. Quero deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração neste dia, neste vídeo, e se encontra em Salmos capítulo 1, verso de número 3, que diz assim, olha: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Nem toda estação é de fruto, mas toda estação é de crescimento. Quero deixar essa frase para você. Nem toda estação é de fruto, mas toda estação é de crescimento. Deus respeita os processos e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu gosto muito de falar de processo, quem me conhece sabe disso, gosto de falar muito sobre processo. E processo está alinhado às estações. E é claro que quando nós falamos sobre as estações do ano, cada pessoa ela se adequa bem a uma estação do ano. Tem pessoas que gostam mais do verão, tem pessoas que gostam mais da primavera, tem pessoas que gostam mais do outono, e tem pessoas que, assim como eu, não se adequam bem ao inverno. Outras, nós escutamos assim, eu amo o inverno, né? E é uma estação não tão confortável para mim, e eu quero falar sobre essa estação, né? Porque por mais que a gente se adeque bem, que a gente goste mais de alguma estação do ano mais do que as outras, nós precisamos passar por todas as estações do ano. É inevitável que nós venhamos passar por elas, né? E como eu disse aqui, eu não gosto muito do inverno, mas eu preciso passar por ele. E o inverno, algumas pessoas também, como eu, evitam. Trazendo isso para o espiritual, algumas pessoas evitam os invernos da vida, que é uma estação silenciosa, é uma estação fria, né? Mas hoje Deus me trouxe algo para dizer. O inverno, ele está chegando, mas não é o fim. Aleluia! Na natureza, o inverno parece algo, como eu disse aqui, frio, as folhas caem, os galhos ficam expostos, o crescimento parece que dá uma desacelerada. Mas no reino de Deus, o inverno é uma preparação invisível. Vou dizer de novo. No reino de Deus, o inverno é uma preparação invisível. Talvez a gente esteja entrando em uma estação exatamente como o inverno, trazendo para o lado espiritual. Talvez você que me ouve, você que me assiste agora, está entrando em uma estação onde coisas estão cessando, onde pessoas estão se afastando, onde respostas que você busca estão diminuindo, onde parece que há um silêncio de Deus que parece mais alto do que nunca. Essa é a estação do inverno. Muitas das vezes é exatamente nessa estação que nós entramos, trazendo para o lado espiritual. Mas Deus, ele está dizendo: não confunda silêncio com abandono. Então, a estação do inverno, muitas das vezes, é este lugar de silêncio de Deus, onde parece que o silêncio de Deus está muito mais alto do que a gente imagina. E a gente busca uma resposta e não consegue encontrá-la, mas não confunda o silêncio de Deus com abandono. O inverno, ele revela o que o verão escondeu. O inverno revela o que o verão escondeu. As folhas caem, é o momento da estrutura aparecer. O inverno é momento de estrutura. Quando as distrações saem, a raiz é revelada. A raiz é a estrutura da árvore. Então o inverno é este tempo de revelar a nossa estrutura, né? Então Deus usa o inverno para quê? Deus usa o inverno na nossa vida espiritual para tratar as nossas raízes.
para alinhar nossas motivações, para curar áreas profundas que são necessárias ser curadas dentro de nós e fortalecer em nós aquilo que ninguém vê. Porque, como eu disse aqui, o inverno ele revela o verão, o que o verão, melhor dizendo, escondeu. O inverno é tempo de revelar a estrutura. Como está a nossa estrutura? Como está a nossa estrutura? É aí que entra este tempo de inverno, essa estação espiritual em nossa vida. A palavra diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo de florescer, mas também há um tempo de se recolher. Se você tentar viver uma vida, o verão, o tempo todo, você se quebra. Porque até a terra precisa de um tempo de descanso. Então nós não podemos viver um tempo de uma estação só. O inverno ele é necessário, esse tempo de silêncio, esse tempo de processos difíceis. É de fato para que nós venhamos estruturar as nossas raízes. Para que a raiz ela seja fortalecida, ela seja estruturada. Então muitas das vezes é necessário a gente parar de resistir aos invernos da nossa vida. A gente precisa parar, nós precisamos parar de resistir aos invernos que Deus permite. Esses tempos de processos dolorosos, esses tempos de dificuldade, muitas das vezes questionado por nós, vem para fortalecer a nossa estrutura, vem para fortalecer as nossas raízes. Então, nem toda luta é ataque. Algumas são as estações que Deus permite, são processos que Ele permite para trazer estrutura sobre a nossa raiz. No inverno a raiz cresce mais do que no verão. Isso é lindo demais. O quanto é importante cada processo na nossa vida. Assim como as estações do ano são importantes, o quanto é importante cada estação na nossa vida. Cada estação, cada processo na nossa vida é importante, cada estação do ano é importante. Por quê? Porque nós precisamos entender que no inverno é tempo da raiz crescer, e é a raiz que dá estrutura para a árvore. É tempo dessa estrutura ser fortalecida. Então no inverno a raiz cresce mais do que no verão. Enquanto ninguém vê, Deus está aprofundando você. Aleluia! Sabe esse processo que você está passando? Sabe esse momento que às vezes está tão difícil para você? Deus está fortalecendo a tua raiz. Deus está te dando estrutura, sustentação. Deus está aprofundando você. Porque quem cresce só fora não sustenta o peso. É por isso que é necessário uma estrutura, uma profundidade na raiz. Mas quem cresce para baixo permanece. Escute isso. Quem cresce só para fora não sustenta peso. Mas quem cresce para baixo, aleluia, permanece. E aí eu me lembro do texto que o salmista fala que que o justo é como um cedro do Líbano, a qual nós entendemos que o cedro do Líbano é uma árvore onde a sua estrutura exterior é pequena, mas as suas raízes são profundas. Aquilo que é visível, aquilo que está do lado de fora é pequeno, mas as raízes, aquilo que ninguém vê, aleluia, é profunda e sustenta o cedro do Líbano e dá sustentação, e é isso que nos faz permanecer. O que nos faz permanecer é justamente aquilo que está no secreto, aquilo que de fato
está para baixo. É esse tempo que ninguém vê. É esse processo que muitas das vezes ninguém está vendo, mas que Deus está aprofundando e sustentando, nos dando raízes fortes, estabilidade, estrutura espiritual. Então nós precisamos entender que algo poderoso, as raízes, elas precisam estar profundas. É Deus dizendo: eu estou te levando para baixo, porque o que eu vou liberar sobre você vai exigir estrutura. Deus está dizendo: olha, eu preciso te dar estrutura. Eu preciso fazer com que as suas raízes sejam profundas. Então, alguns processos têm sido necessários. Para quê? Porque o nível que eu vou te levar, aleluia, Deus está dizendo aqui, o nível que eu vou te levar é necessário, vai exigir de você essa estrutura. Porque eu quero te elevar de nível. Queridos, altura sem profundidade gera queda. Vou dizer de novo. Altura sem profundidade gera queda. Nós precisamos de profundidade. Profundidade é adquirido no secreto. Profundidade é adquirido nos processos. É nos tempos de inverno. É quando nós estamos na total dependência de Deus. Aleluia! Quando nós estamos neste lugar de dependência. Quando nós estamos neste lugar, aleluia, de secreto, clamando por Deus nos momentos dos processos dolorosos da nossa vida, Ele está nos aprofundando. Toda árvore que resiste ao inverno, ela floresce com mais força. Não questione os invernos da sua vida. Porque toda árvore que resiste aos invernos, aleluia, ela floresce com muito mais força. E Deus está dizendo para mim e para você, se você não fugir dessa estação, você vai sair dela muito mais forte. Você precisa entender no Senhor que este processo, este inverno não é para te matar. Ainda que o silêncio esteja profundo, ainda que os processos estejam difíceis, ainda que não seja uma estação tão boa de se passar, é necessário passar por ela, porque você vai sair dela muito mais forte do que você entrou. Mas se você fugir dessa estação, não passar por ela, você não vai sair dela. Você vai permanecer nela. E você não vai obter estrutura para ir para um nível maior que Deus quer te colocar. O inverno, ele vai nos confrontar. O inverno, ele vai confrontar quem nós somos. Porque é aquele lugar sem aplausos, é aquele lugar sem validações, é aquele lugar sem respostas rápidas. E é neste lugar que identidades falsas morrem. Mas é neste lugar também que a nossa identidade é revelada. Deus não está apenas te levando para um inverno, Ele está te levando para um lugar onde você não depende de mais nada além dEle. Como eu disse aqui, é um lugar de dependência exclusiva de Deus. Porque eu entendo que quando tudo é retirado e você permanece, é porque você finalmente entendeu quem sustenta você. Quem sustenta você. Então é neste lugar dos processos dolorosos, é neste lugar que Deus nos leva, é neste inverno espiritual que nós entramos em alguma estação da nossa vida
É que Deus, Ele nos revela a nossa identidade e nos leva a um lugar de dependência. Este lugar de dependência é para finalmente nós entendermos que quem nos sustenta é Ele. Quem nos fortalece é Ele. É para este lugar que nós precisamos voltar. Um lugar de dependência. Um lugar onde nós sabemos que nós precisamos dele porque Ele nos sustenta, é Ele que nos sustenta. O inverno, ele não anuncia, o inverno, ele nos prepara. Ele não expõe, ele dá estrutura. Não é um lugar de exposição, é um lugar de secreto, mas que nos dá estrutura. E tudo que Deus estrutura no oculto, Ele sustenta no público. Vou dizer de novo. Tudo que Deus estrutura no oculto, Ele sustenta no público. Você não vai sair desse inverno fraco ou fraca. Você vai sair estável. Você vai sair, aleluia, forte. Se você está entrando em um inverno, não tenha medo. Se você está entrando ou se você está em um inverno, há uma palavra de Deus para você aqui. Não tenha medo. De repente você que me ouve está entrando em um processo difícil, que você questiona, que você fala: Deus, por quê? Será que eu vou suportar? É para você essa palavra. E de repente você já entrou nesse processo e nesse inverno e você fala: Deus, eu não vou suportar, até quando? E você questiona. Deus está te dando estrutura, aprofundando suas raízes. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus não te leva para estações onde a graça dele não vai te sustentar. Deus, ele não te conduz a estações ou processos da vida que a graça dele não te sustente. Permaneça. Permaneça. Porque quem permanece, floresce. Quem permanece, floresce. Então, muitas das vezes nós nos perguntamos: por que, Deus? Você está permitindo, o Senhor está permitindo? Mas eu quero te dizer que depois do inverno sempre vem a primavera. Depois do inverno sempre vem a primavera. Mas você só floresce com beleza quando você permite ser tratado em profundidade. Vou dizer de novo. Você só vai florescer com beleza se você permitir ser tratado com profundidade. É este o lugar que o inverno, que essa estação vem para trabalhar em nós, o lugar de profundidade. Deus não desperdiça estações. Deus não desperdiça estações. Eu quero declarar sobre a sua vida, aleluia. Eu quero liberar sobre a sua vida força nesse silêncio. Fé nesse momento de escassez, paz neste momento de espera, discernimento para entender essa estação que você está vivendo. Você não vai morrer nesse inverno. Ele vai te amadurecer, ele vai te dar sustentação, ele vai te dar profundidade. Eu quero declarar aqui nesse vídeo profundidade de Deus sobre a sua vida. Você não vai morrer nessa estação, você vai florescer e permanecer. Mas para isso é necessário que você passe por essa estação e permita que Deus trabalhe nessa estação, nesse processo que você está vivendo, curando em você áreas profundas,
tratando essas raízes que são necessárias para que de fato haja sustentação. Trabalhando em você no secreto, tirando você dessa exposição e te levando ao lugar, aleluia, de dependência, aonde só a presença dele e mais nada. E eu quero te dizer, isso basta. Então esse inverno, ele é para te amadurecer. Esse inverno é para te dar sustentação para o nível que Deus quer te levar. Que você possa receber da parte de Deus essa palavra e que seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor.